Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar de vários temas e um deles é sobre a SAE, Sistematização da Assistência de Enfermagem. Gente, mas vamos entender, vocês já ouviram falar, mas vamos entender um pouquinho sobre a SAE. O que é essa sistematização? O que é essa SAE, gente, que todo mundo fala? A SAE é um sistema e esse sistema ele é composto por várias outras ferramentas. Exemplo, vamos falar aqui, ó, o que é SAE? Coloquei aqui o termo bonitinho para vocês entenderem. É uma ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial. A SAE, ela fala o seguinte, gente, eu preciso criar um sistema e esse sistema, ele precisa ter evidência científica, nós teremos que usar esse sistema na área da saúde, na assistência. Além de tudo, vocês devem avaliar os dados subjetivos e objetivos do indivíduo, da família e da comunidade. Então, já sabe que é uma ferramenta gigantesca. Entendem? É um sistema e esse sistema ele deve prover-se de evidências científicas. Quando eu falo que o mesmo deve prover-se de evidências científicas, eu estou falando que esse sistema ele é estimulado pelos conhecimentos científicos, ou seja, tem um fundamento, está escrito em algum lugar. É isso que o sistema quer. Ele não quer o seguinte, minha bisavó disse que o café melhora contra o tétano. Beleza, a gente vai usar isso no setor hospitalar? Não vamos usar isso. Então, a SAE, esse sistema, ele fala, nada de dados empíricos, ou seja, são dados que não têm comprovação científica, e sim aqueles dados onde as pessoas estão, onde tem fundamento e que é consolidado. E estes dados, eles precisam ser subjetivos e objetivos. Quando eu falo subjetivos, é aquele que o paciente fala, aqueles dados que o paciente fala, galera. Tem como você saber se é verdade ou não? Não tem. Você precisa confiar no paciente. E os objetivos é aquele que você consegue ver ou mensurá-los, certo? Então, para que nós tenhamos um sistema funcionando de forma correta, uma ferramenta que funcione, eu falei para vocês que precisa de quê? De teorias. Então, a equipe falou o seguinte, olha, vamos reunir todas as informações possíveis, as evidências possíveis para formar esta SAE. Então, a galera leu e falou bem assim, olha, eu achei várias revistas, vários artigos falando de umas teorias bem legais. Então, essas teorias, nós vamos estudá-las, que é nada menos, nada mais do que um conjunto de informações que visa o quê? Uma qualidade, o atendimento com qualidade para os pacientes. Entenderam? Então, vamos lá. SAE é um sistema, esse sistema precisa de umas teorias, precisa de dados científicos. Aqui são os componentes da teoria. A sistematização, a ferramenta, o sistema, ele fala o seguinte, olha, vocês encontram, beleza. Aí eles encontraram, né, todas as teorias, nós vamos estudar alguma delas. E essas teorias têm os componentes. Aí o outro falou assim, esse é o porém, né? Aí eu falei assim, não, mas não tem problema não, a gente estuda esses componentes também. Então, foram e estudaram os componentes das teorias. Que componentes são esses? O contexto ambientalista, que é a assistência de enfermagem visada no ambiente, o conteúdo, o assunto da teoria. Que assunto é esse? E o processo, método pelo qual a enfermagem atua. Vamos falar do processo? Como é que a enfermagem atua, gente? Ela atua na prática e usando o quê? As teorias. Lembra que eu falei que um monte de pessoas considerou as teorias válidas? Aí eu falei assim, não, então vamos vamos implantar na prática essas teorias, ou pelo menos uma delas, porque a gente precisa fazer com que encaminhe este paciente. Então, qual é a etapa do processo da enfermagem?
A investigação. A gente vai lá e aí investiga o que está causando aquela patologia no paciente. A gente investiga e fecha o diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico médico é um diagnóstico diferente da enfermagem. O diagnóstico da enfermagem, nós usamos os livros Nanda, Nick e Nock, tá, pessoal? Exemplo, o diagnóstico médico é choque hipovolêmico. O nosso diagnóstico é risco hidroeletrolítico diminuído. Entendem? Há uma diferença. Então, nós achamos o diagnóstico de enfermagem e vamos partir para o planejamento. Beleza. Gente, alguém já planejou? Todo mundo aqui já fez um planejamento alguma vez na vida. Lembrando que quem faz esse planejamento é o enfermeiro, só que quem implementa é o técnico, tá? Entenda o seguinte, o enfermeiro ele planeja determinado que paciente tem que sair há 15 dias. Gente, esse planejamento tem que ser certo. E os técnicos têm que fazer acontecer para que o paciente saia em 15 dias. Fazendo o quê? Usando o planejamento na prática, implementando o planejamento, colocando ele na prática e atuando ali com o paciente. Lembrando que da implementação nós vamos avaliar se deu certo, se não deu, se o paciente foi embora, se não foi, se não a gente precisa fazer toda a etapa do processo de novo, reformular novas investigações e assim sucessivamente, certo? Não pensem que o enfermeiro fica sem fazer nada. Nós temos uma responsabilidade gigantesca de planejar determinada envolvimento com o paciente. Nós temos que fazer acontecer, tá? As coisas não funcionam assim, simplesmente tem que acontecer. Não. Todo o serviço do técnico é planejado pelo enfermeiro, pela equipe, tá? Então, está aqui. Nós vamos observar o paciente. Aqui, tá? Começa aqui, ó. Observamos o paciente, levantamos um problema, até porque quem levanta o problema é o enfermeiro, geralmente, mas o enfermeiro precisa do técnico, né? Então, a gente levanta, formula um problema. Vamos supor que o problema, exemplo... o paciente está perdendo muito sangue. Vamos colocar aqui um problema de risco hidroeletrolítico diminuído. Aqui, ó, a gente faz a coleta dos dados baseado nas leituras, nas discussões, nas entrevistas, nas observações que a gente vai fazer em relação ao paciente. O paciente está apresentando pele fria e pegajosa. Então, todas essas daqui nós temos um embasamento, não é pulando as etapas, certo? Levantamos a hipótese, confirmamos um problema provisório. Agora vamos tentar colocar esta teoria na prática, né, galera? Então eles vão e colocam isso como experimento para determinado paciente e vamos esperar aqui, ó, nessa fase aqui. A gente precisa esperar um pouquinho para ver se a nossa hipótese estava certa, o levantamento do problema também. Aqui a gente detecta se a hipótese levantada estava certa ou errada. E se estiver errada, se o paciente com a sua teoria, com a sua implementação, não resolveu, aí a gente vai, senta de novo e inicia um novo problema. A gente começa com um novo problema. Partindo da onde? Da observação, tá? Então, assim, a gente levanta um novo problema, vem para a coleta de dados novamente e faz todo o ciclo. Professora, isso é cansativo? Pois é, gente, o enfermeiro faz isso diariamente, rotineiramente, tá? E nós temos que observar também que os leitos precisam ser esvaziados, não temos que deixar o paciente no hospital, certo? Então, professora, quem é que... E a gente conta muito com os técnicos, pessoal, para estar nos auxiliando, nos ajudando bastante, certo? Aqui, nós temos aqui a teoria ambientalista, teoria do ambiente. Quem é que criou essa teoria? Todo mundo sabe, leva-se o nome da escola de vocês, né? Florence Nightingale. Ela
cria a teoria do ambiente. Ela fala o seguinte: vamos associar o ambiente com a saúde do paciente. Se for um ambiente sujo, o paciente não vai melhorar. É isso que ela quer dizer. Seja um ambiente físico, psicológico, ambiente social. Se isso prejudicar o paciente, nós temos que fazer uma varredura. Virginia Henderson, teoria das ações de enfermagem. Ela fala o seguinte: o indivíduo, seja ele doente ou sadio, ele tem que contribuir para a própria saúde dele. Seja para a saúde, seja para a recuperação, ou seja para uma morte pacífica e tranquila. Ela fala que tem que ter uma prática da enfermagem e que essa interação tem que ter também do paciente. Então, Virginia Henderson, ela trabalha com ações de enfermagem. A teoria dela é essa, ações de enfermagem. Dorothea Oren, eu acho que todo mundo já ouviu falar nela. Dorothea Oren, ela fala muito da teoria do autocuidado. Professora, eu não vou memorizar isso não, vai sim. Toda pessoa que ela é capaz de cuidar de si mesmo, vocês vão lembrar da Dorothea Oren. Professora, como assim? Ela fala o seguinte, que se o paciente consegue fazer suas necessidades sozinho, consegue tomar banho, consegue comer sozinho, não tem que ficar interferindo. Muito pelo contrário, vamos interferir apenas se o paciente estiver incapacitado. Vocês conseguem, as meninas aí conseguem se maquiar sozinha, conseguem arrumar o cabelo, conseguem, né, beijar sozinhos. Então, a teoria do autocuidado, vocês praticam essa teoria rotineiramente aí, conhecido. Quem implantou essa teoria foi a Dorothea Oren, tá, pessoal? A Callista Roy. Talvez vocês não conheçam tanto, mas ela trabalha com a teoria da adaptação. Sister Callista Roy, ela busca reconhecer, ela fala o seguinte: eu vou colocar o paciente em determinada situação e vamos ver como é que ele vai se sair. É disso que ela está falando. A resposta do indivíduo frente às adversidades. Um paciente com câncer terminal, como é que ele responde? Como é que a saúde dele saúde psicológica dele está diante dessa situação, diante de um ambiente novo. Então, ela trabalha com isso, saúde, ambiente e pessoa, ou pessoas. Aqui também é outra mulher que eu tenho certeza, ou quase certeza, que vocês já ouviram falar bastante. Hildegard Peplau, pessoal. Ela focaliza na interação interpessoal. Ou seja, ela fala o seguinte: olha, a equipe tem que interagir com o paciente, com o indivíduo. Não tem que ficar aquele vago, não, tá? Então, o paciente ele tem que interagir com o enfermeiro, tem que ter confiança, tem que ter aquela amizade saudável, certo? Então, quem fala isso, que tem que ter uma relação interpessoal, é Peplau. Essa mulher aqui, gente, ela é muito especial e bem interessante. Por quê? Quem é competitivo compete com essa mulher bem aqui, porque ela é bem competitiva. Quando eu falo que ela é bem especial, é porque ela é bem competitiva mesmo. Ela trabalha com a obtenção de metas. O enfermeiro, lembra que eu falei para vocês que a gente faz um planejamento e precisa realizar? E para realizar, a gente precisa dos técnicos. Aqui está, esta abençoada. Quem criou isso, gente? Imogen King. Ela fala o seguinte: o trabalho do enfermeiro é bater metas, o trabalho da equipe de enfermagem. Se a gente planejou lá 15 dias, o paciente com diarreia tem que sair do hospital em 3 dias. Pois o paciente tem que sair 3 dias e mais. Não é só um paciente não, minha gente. É 3, 4, 5 pacientes com diarreia leve, tem que sair daquele determinado local, ou diarreia grave, tem que sair do local. Então, ela fala isso, tem que bater metas. A equipe de enfermagem tem que bater metas, só que esse é o problema, minha gente. A gente consegue? Não. Por quê? Porque no hospital é composto a maioria por mulher, e mulher é muito competitiva. Mas ela é uma competitiva, se fosse boa, tudo bem, mas dentro do hospital fica assim, ó.
Eu não vou fazer porque eu não gosto da enfermeira. Eu não gosto da minha chefe, eu não vou fazer. Vou deixar para a galera da tarde. A galera da tarde não faz o seu serviço, vai deixar para a galera da noite. A galera da noite fala, eu não sou nem obrigado, então vou deixar para o outro dia. E assim vai. Por isso que a maioria dos hospitais não anda pela falta da união da enfermagem. Então precisamos unir com o objetivo de tratar o paciente e ter metas, né? Bater as metas propostas. Esta abençoada que vocês já ouviram falar bastante também, viu, minha gente? Teoria das necessidades humanas básicas. Toda vez que vocês ouvirem falar da NHB, nós vamos falar da Wanda Horta, tá? Ela fala que o indivíduo ou paciente, ele precisa de suas necessidades, para sobreviver, o mesmo precisa das necessidades deles humanas básicas. Que necessidades são essas? Espirituais, biológicas, psicossociais. Esta teoria, ela é embasada na teoria da motivação humana de Maslow, tá bom? Deixei bem aqui, ó. Teoria da motivação de Maslow, pessoal. Então, tá aqui. Wanda Horta, em 1960, introduz o diagnóstico de enfermagem no Brasil. Ela introduz também uma nova visão de enfermagem brasileira através de um conceito da SAI. Então, resumindo tudo que eu falei, está aqui, ó. Dorothea, teoria ambientalista, Florence. Teoria das práticas, Virginia. Teoria do autocuidado, Dorothea Oren. Teoria da adaptação, Roy. Teoria das relações interpessoal, que ela gosta do povo tudo unido, Peplau. Teoria da obtenção de metas, Imogenes King. Falando em King, parece nome japonês, né? E o japonês gosta de trabalhar muito, de atingir as metas. Então, teoria das necessidades humanas básicas, Wanda Horta, tá bom? Então, gente, se eu colocar lá na prova, quem foi que implementou a teoria das necessidades humanas básicas, Wanda Horta, com base em quê? Na teoria da humanização de Maslow. Então, tá aqui as décadas também, tá? Se você, 1914, ninguém nasceu em 1914. A partir da década de 70, alguém que nasceu neste período conseguiu pegar aí as teorias das necessidades humanas básicas de Wanda Horta, tá bom? Vou tentar disponibilizar um exercício para vocês, correto? Então é isso, pessoal. Esta primeira parte vocês entenderam. Então já sabe o que é SAI, tá? É um sistema que precisa funcionar de acordo com as próprias regras. Ah, professora, que regras são essas, pessoal? São as regrinhas aqui. Aqui, ó, tá bom? Essas regras, evidências científicas, dados objetivos e subjetivos, além de melhorar a prática assistencial. Porque se não fosse para melhorar, né, nem faria a SAI. Então, a SAI, ela trabalha com um conjunto de informações e é uma ferramenta muito importante. Hoje, SAI cai muito em concurso público, tá bom, galera? É isso. E vamos lá.